Minha noiva leva suas filhas para jantar e jogar minigolf e deixa minha filha sozinha depois de prometer cuidar dela, mas ainda faltava minha filha me contar o resto das coisas. Sou um pai de 39 anos, pai solteiro de Dorothy, de 10 anos. A mãe de Dorothy foi embora quando ela tinha apenas 3 anos e nunca mais se importou com a filha. Isso quer dizer que não fez nem ligações, não mandou cartões, nada. Minha ex-sogra, Carol, tem sido de grande ajuda na criação de Dorothy. Ela mora a cerca de 15 minutos daqui e sempre esteve disponível quando precisei de alguém para cuidar da minha filha. Há 4 anos conheci Michelle, de 37 anos, que tem 2 filhas, Emma, de 15 anos, e Zoe, de 12 anos, de um casamento anterior. Michelle compartilha a guarda com o ex-marido em um acordo em comum onde ela fica com as filhas de janeiro a junho e ele as tem no restante do ano. Quando começamos a namorar, Michelle foi incrível com Dorothy, assumindo o papel de figura materna que estava ausente. Dorothy a aceitou imediatamente, por mais de 3 anos, tudo correu bem. Michelle e suas filhas se mudaram para minha casa em setembro passado. É uma casa de 3 quartos, não muito grande, mas confortável. Dorothy sempre teve seu próprio quarto desde pequena. Tentei manter as coisas estáveis para ela, especialmente desde que a mãe dela se foi. Ela sempre foi caseira, passando tempo comigo ou com Carol. Até pouco tempo atrás, nunca tinha ficado sozinha por mais de 1 hora, e isso era raro. Geralmente, eu só saía para compras rápidas durante o dia. O problema começou em novembro, cerca de 2 meses após Michelle e suas filhas se mudarem, depois de termos ficado noivos. Michelle veio falar comigo sobre a organização dos quartos. Zoe queria que sua irmã mais velha, Emma, tivesse seu próprio quarto, o que significaria que Dorothy teria que compartilhar o quarto com Zoe. Michelle argumentou que, como Emma era mais velha e só morava conosco metade do ano, merecia seu próprio espaço. Eu não concordei. Dorothy sempre teve seu próprio quarto nesta casa. Esse era o seu espaço seguro, seu território. Minha intuição dizia que forçá-la a abrir mão de seu quarto e dividi-lo com alguém que mal conhecia faria se sentir deslocada em sua própria casa. Tentei explicar isso para Michelle, mas ela não parecia entender por que eu estava tornando as coisas difíceis com essa questão. Acabamos deixando o assunto de lado, mas percebi que ela ainda estava incomodada. As coisas ficaram tensas por algumas semanas, mas pareceram se acalmar com a chegada das festas. No fim de semana passado, tudo mudou. Fui chamado para trabalhar inesperadamente em um turno de 12 horas no sábado. Isso acontece de vez em quando. Trabalho em manutenção de emergência em uma planta industrial e, quando algo quebra, tenho que ir normalmente. Quando isso acontece, Dorothy vai para a casa de Carol, mas desta vez Michelle garantiu que cuidaria de Dorothy, então não liguei para Carol. Quando cheguei em casa, por volta das 21h30, encontrei Dorothy sentada sozinha na sala assistindo TV. Ela ainda usava o pijama da manhã. Quando perguntei como tinha sido o dia dela, ela apenas deu de ombros. Foi então que notei a sacola de comida para a viagem sobre a mesa de centro na frente dela. O recipiente estava completamente frio. Perguntei a Dorothy onde estavam Michelle e as meninas. Ela me disse que tinham saído e disseram que trariam o jantar para casa. Mais tarde, conversando com Michelle, descobri que tinham ido jantar em um restaurante e depois jogar minigolf. Tinham deixado Dorothy sozinha em casa por pelo menos 5 horas. Esperei Michelle chegar em casa. Quando ela chegou, por volta das 22h15, com as filhas, pedi para conversar com ela em particular. Disse que achava uma loucura total ela ter deixado Dorothy sozinha e nem sequer ter pensado em levá-la para um passeio em família, especialmente quando eu não estava em casa. Michelle imediatamente ficou na defensiva e focou na comida fria, dizendo que Dorothy poderia ter aquecido sozinha e que não esperava que ela comesse fria. Quando continuei pressionando sobre por que ela tinha deixado Dorothy, Michelle inverteu a situação e perguntou por que era aceitável eu sair sozinho com Dorothy. Expliquei que, nos meses desde que suas filhas se mudaram, minhas saídas apenas com Dorothy tinham sido ao supermercado e a uma consulta no veterinário para o gato de Dorothy. Eram necessidades, não atividades familiares divertidas como jantar fora e jogar minigolf. A discussão terminou com os dois frustrados e sem resolver nada. Naquela noite, dormi no sofá. A semana seguinte foi desconfortável. Michelle e eu mal nos falamos além do necessário para o funcionamento da casa. As meninas perceberam a tensão, mas tentamos manter as coisas civilizadas na frente delas. Então chegou a sexta-feira. Michelle ia levar Emma e Zoe ao dentista para os exames de 6 meses.
Quando estavam saindo, Michelle fez um comentário sarcástico perguntando se eu esperava que isso não ofendesse Dorothy. Respondi dizendo que era um comportamento infantil e inapropriado. Ela retrucou dizendo que eu estava sendo ridículo com toda a situação. Ambos também dissemos coisas que não deveríamos ter dito. Mais tarde naquela noite, depois que as meninas foram dormir, Michelle voltou ao assunto. Ela me disse que eu estava sendo completamente irracional por discutir o fato de ela ter saído com as filhas. Explicou que, como só podia ver as filhas durante 6 meses por ano, queria ter tempo especial sozinha com elas. Acusou-me de não entender as dificuldades da guarda compartilhada. Eu entendia, o que não entendia era porque ela aceitou cuidar da minha filha e depois a deixou sozinha. Então Michelle disse algo que realmente me irritou. Afirmou que suas filhas poderiam se sentir alienadas da própria mãe se não pudessem desfrutar de tempo sozinhas com ela. Acrescentou que, devido à diferença de idade entre Dorothy e Emma, haveria muitas ocasiões em que Dorothy naturalmente seria excluída das atividades. Disse a ela que entendia o desejo de passar tempo sozinha com suas filhas, mas que não deveria ter aceitado cuidar de Dorothy se não pretendia fazê-lo e que, se o fizesse, ao menos a levasse junto. Também deixei claro que, se esperava que nosso relacionamento funcionasse, precisava tratar Dorothy como uma de suas próprias filhas. Michelle descartou completamente minhas preocupações, dizendo que eu não entendia seu ponto porque nunca lidei com guarda compartilhada. O que mais me incomoda em toda a situação não é que Michelle queira tempo sozinha com as filhas. Antes de morarmos juntos, elas levava a parques de diversões, parques aquáticos e outras atividades. Às vezes Dorothy e eu nos juntávamos a elas, às vezes não, e isso estava bem antes. Eram 2 lares separados, e quando as filhas dela estavam com o pai, Dorothy e eu fazíamos coisas juntos, com noites ocasionais de encontro quando Dorothy ficava com Carol. Mas agora deveríamos ser uma única família sob o mesmo teto. O que realmente me incomodou foi que Michelle escolheu um fim de semana em que eu estava trabalhando para excluir Dorothy. Haverá muitos fins de semana entre agora e junho em que estarei em casa e poderei levar Dorothy ou ficar com ela enquanto Michelle faz algo com as filhas. O momento pareceu deliberado. E por que ninguém contou a Dorothy sobre o minigolf? Ela só sabia que trariam comida para casa. Sinto que Michelle estava tentando esconder de Dorothy a verdadeira extensão do passeio, o que me faz questionar suas intenções. Quanto mais penso nisso, mais me preocupo com o tratamento de Michelle para com Dorothy. Se ela é capaz desse tipo de comportamento quando não estou por perto, o que mais poderia acontecer? Não posso ter alguém em minha casa que trate minha filha como uma opção de última hora. Atualização 1. Já se passaram 3 semanas desde minha última publicação, mas continuaram acontecendo coisas desde o dia seguinte. Para esclarecer algumas coisas, minha filha já ficou algumas vezes sozinha em casa. Moramos em um bairro seguro, mas sempre durante o dia e por poucos minutos, enquanto saio para comprar leite ou algo que precisamos, nunca por várias horas e muito menos à noite. E se isso não parece grande coisa porque você deixa seus filhos sozinhos por mais tempo, também existe o fato de Michelle ter excluído quando se comprometeu a cuidar dela. Mas voltando ao que aconteceu no dia seguinte, Michelle e eu tentamos ter uma conversa tranquila sobre os problemas entre nós. Expliquei novamente por que estava chateado por ela ter deixado Dorothy sozinha em casa e excluído da saída em família. Achei que estávamos progredindo quando Michelle reconheceu que poderia ter lidado com a situação de forma diferente, mas logo acrescentou que ainda se sentia justificada por querer um tempo especial apenas com as filhas. Sugere novamente que poderíamos coordenar atividades separadas no mesmo dia para que todos tivéssemos tempo especial sem que ninguém se sentisse excluído. Michelle parecia relutante, mas concordou em tentar. No final de semana seguinte, planejei levar Dorothy ao Museu de Ciências. Ela queria ver a nova exposição de dinossauros. Contei a Michelle sobre nossos planos 3 dias antes, sugerindo que talvez ela quisesse ir junto com Emma e Zoe. Naquele dia, ela disse que pensaria. Na manhã da nossa viagem ao museu, fui acordar Dorothy e a encontrei já acordada, chorando no travesseiro. Quando perguntei o que havia acontecido, ela me mostrou mensagens de texto de sua amiga que mora em frente. A amiga tinha visto Michelle e suas filhas no shopping no dia anterior. Tinham ido às compras e ao cinema. Michelle não havia mencionado nada sobre essa saída nem para mim nem para Dorothy. Ao confrontá-la, Michelle nem sequer tentou negar. Em vez disso, disse, não percebi que precisava de permissão para levar minhas filhas às compras. Novamente expliquei que não era isso, mas já que eu tinha tentado incluir todos em um passeio familiar, ela poderia ao menos ter me contado. Naquele fim de semana, depois da nossa ida ao museu, levei Dorothy para ficar mais tempo do que o habitual na casa de Carol.
Carol precisava de tempo para pensar e Dorothy claramente precisava de um descanso da tensão em casa. Carol notou que algo estava errado e me perguntou o que estava acontecendo. Depois de explicar a situação, ela se ofereceu para deixar Dorothy ficar mais vezes com ela, se precisássemos. Na segunda semana, Michelle parou de fingir que tentava resolver as coisas. Começou a sair mais vezes sozinha com as filhas, muitas vezes sem me avisar com antecedência. Quando eu perguntava para onde estavam indo, ela dava respostas vagas como fora ou só comprar algo. O ponto de ruptura chegou na quarta-feira passada. Cheguei em casa do trabalho e encontrei a casa vazia, exceto por Dorothy, que estava fazendo a lição de casa na mesa da cozinha. Novamente Michelle tinha se oferecido para cuidar dela depois da escola, e digo oferecido porque eu não pedi, esperando que fosse a maneira dela de tentar resolver as coisas. Ao menos dessa vez não era de noite. Dorothy me disse que Michelle tinha saído por volta das 14h30, dizendo que voltaria para o jantar. Já eram quase 18 horas. Mandei mensagem para Michelle perguntando onde estavam. Ela respondeu que estavam no jogo de vôlei de Emma, que aparentemente havia sido programado há semanas. Era a primeira vez que eu ouvia falar disso. Perguntei por que não tinha levado Dorothy e Michelle respondeu que ela não se divertiria de qualquer forma. Quando finalmente chegaram, por volta das 19h30, percebi que tinham parado para tomar sorvete depois. Emma ainda estava terminando o sorvete, claro, e não havia sorvete para Dorothy. Naquela noite, depois que as meninas foram para a cama, disse a Michelle que precisávamos conversar sobre o nosso relacionamento. Expliquei que o comportamento dela estava criando um ambiente hostil para Dorothy, que se sentia cada vez mais indesejada na própria casa. Disse que não poderia continuar em um relacionamento onde minha filha fosse tratada como menos importante do que as filhas dela. Michelle imediatamente ficou na defensiva, me acusou de tentar controlar a relação dela com as filhas e disse que eu não entendia a pressão que sentia durante os meses em que estavam juntas. Afirmou que estava tentando recuperar o tempo perdido. Apontei que ela parecia perfeitamente capaz de incluir Dorothy nas atividades antes de morarmos juntos e perguntei o que havia mudado. Ela hesitou na resposta e, finalmente, disse que morar juntos era diferente e mais complicado. Quando insisti em saber por que viver juntos deveria significar tratar pior Dorothy em vez de melhor, Michelle finalmente admitiu algo que me deixou sem palavras. Michelle disse que ressentia o fato de Dorothy poder ficar em seu próprio quarto, enquanto suas filhas tinham que compartilhar. Sentia que eu priorizava Dorothy em relação às filhas dela, então se sentia justificada em priorizar suas filhas sobre Dorothy. Michelle estava basicamente admitindo que estava deliberadamente excluindo uma menina de 10 anos por causa de uma briga comigo sobre os quartos. Isso era mesquinho e cruel e mudou completamente a maneira como havia. Disse a Michelle que precisava de um tempo para pensar. Na manhã seguinte, liguei para meu chefe, pedi 2 dias de folga, fiz as malas para Dorothy e para mim e fomos para um hotel próximo. Mandei mensagem para Michelle dizendo que precisávamos de um tempo separados e que ela deveria usar esse tempo para pensar se realmente queria que essa relação funcionasse. Durante nossa estadia no hotel, Dorothy e eu tivemos boas conversas. Sem criticar diretamente Michelle, perguntei como ela se sentia com nossa situação de convivência. Dorothy admitiu que ultimamente sentia que sempre precisava andar com cuidado ao redor de Michelle e suas filhas. Disse que sentia falta de como as coisas eram antes, quando Michelle lhe trazia pequenos presentes e a ajudava nas tarefas escolares. Ontem voltamos para casa. Michelle estava surpreendentemente calma. Disse que tinha pensado em tudo e percebeu que não poderíamos continuar vivendo juntos nas circunstâncias atuais. Sugeriu se mudar temporariamente para que todos tivéssemos um pouco de espaço. Mencionou que procuraria um pequeno apartamento para ela e as filhas até junho, quando elas voltariam para o pai. Embora uma parte de mim quisesse resolver as coisas, senti um enorme alívio com a sugestão dela. Disse a ela que achava que essa seria a melhor solução. Ela começou a procurar apartamentos online imediatamente e tem algumas visitas agendadas para amanhã. Então é isso que está acontecendo agora. Michelle vai se mudar em breve. Não tenho certeza do que isso significa para nosso relacionamento a longo prazo, mas neste momento, minha única preocupação é Dorothy. Ela é minha prioridade. O noivado está efetivamente em pausa, embora nenhum de nós tenha terminado oficialmente. Atualizarei quando Michelle encontrar um lugar e se mudar. Mais uma vez, obrigado a todos pelo apoio e conselhos. Atualização 2. Como prometi, aqui está a atualização, mesmo que já tenha passado um mês. Michelle se mudou há 3 semanas, encontrando um apartamento de 2 quartos a cerca de 20 minutos de distância.
Emma e Zoe compartilham um quarto lá, o que é irônico. A mudança em si foi tensa, mas civilizada. Levei Dorothy para a casa de Carol durante o dia para evitar qualquer drama potencial. Michelle combinou com alguns amigos para ajudar a levar o essencial e eu ajudei com alguns dos móveis mais pesados. À noite, já estavam suficientemente instaladas para a primeira noite no novo lugar. Desde então, nossa comunicação tem sido mínima, principalmente mensagens de texto sobre assuntos práticos, como correspondência que ainda chega para ela ou para coordenar horários para que ela possa buscar mais pertences. Michelle sugeriu que, uma vez que as coisas se acalmassem, poderíamos tentar sair novamente, morando separados, mas mantendo nosso relacionamento. Eu disse que precisava de mais tempo para pensar. 2 semanas após a mudança, Michelle perguntou se Dorothy poderia jantar com elas numa sexta-feira à noite. Tive minhas dúvidas, mas não quis impor minha vontade e preferi perguntar a Dorothy se ela queria ir. Quando perguntei a Dorothy, não me surpreendeu quando ela disse que não queria ir. Ela disse que agora se sentia estranho. Eu disse a Michelle que Dorothy não estava pronta para isso. Michelle não recebeu bem a notícia. Mandou uma longa mensagem dizendo que estava tentando consertar as coisas e que eu não estava fazendo minha parte. Acusou-me de virar Dorothy contra ela e afastá-la dela e de suas filhas. Carol ia responder, mas antes que fizesse isso, outras coisas aconteceram. Carol me ligou preocupada, perguntando se eu sabia da conversa que Michelle teve com Dorothy no mês anterior, pouco depois do incidente do minigolf. Quando eu disse que não, Carol me explicou que Dorothy só tinha contado para ela recentemente. Segundo Dorothy, Michelle a chamou de lado uma manhã, enquanto eu estava no banho, e disse que ela precisava entender que a família dela vinha em primeiro lugar. Aparentemente, Michelle explicou a Dorothy que, quando suas filhas estivessem por perto, ela deveria parar de causar drama e ficar quieta. Vale lembrar que eu sempre tentei incluir as filhas dela, porque, se estávamos todos vivendo juntos, deveríamos pelo menos tentar fazer algumas coisas juntos. Michelle disse que não queria ser má, mas que Dorothy precisava amadurecer e parar de esperar ser incluída em tudo. Dorothy não me contou antes porque Michelle pediu especificamente para não contar, dizendo que só causaria problemas entre os adultos e pioraria as coisas para todos. Disse a Dorothy que, às vezes, meninas precisam ter segredos entre si. Liguei para Michelle e perguntei sobre a conversa. No começo, ela negou que tivesse acontecido, mas quando insisti, sua história mudou. Admitiu ter tido uma pequena conversa com Dorothy, mas afirmou que eu estava exagerando. Disse que só estava tentando ajudar Dorothy a entender as complicações de famílias mescladas, mas que ela interpretou tudo errado. Encerrei a ligação dizendo que precisava repensar tudo sobre nosso relacionamento. No dia seguinte, fui ao apartamento dela, enquanto as meninas estavam na escola. Tirei o anel de noivado na frente dela e disse que não podia me casar com alguém que tratasse minha filha daquela forma. Michelle chorou e se desculpou, dizendo que estava se sentindo sobrecarregada com as mudanças e que não tinha lidado bem com a situação. Pediu outra chance. Expliquei que minha filha é minha prioridade e que não posso estar com alguém que não lhe dê o mínimo de respeito. Disse que tentei aceitar as filhas dela, mas que ela não estava fazendo o mesmo com a minha. Desejei o melhor para ela, mas deixei claro que nosso relacionamento havia terminado. Quando estava saindo, o comportamento de Michelle mudou drasticamente. Disse que eu me arrependeria dessa decisão, que estava jogando fora algo bom por nada, e afirmou que nenhuma outra mulher suportaria um homem que sempre coloca a filha em primeiro lugar. Respondi que nem sempre colocava Dorothy em primeiro, mas que também não a deixaria de lado por uma mulher. Disse que, antes de ser namorado ou noivo, eu era pai e que não negligenciaria essa responsabilidade. Também disse que não esperava que ela fosse uma mãe para Dorothy, mas não toleraria que a tratasse como um fardo indesejado dentro da casa. Depois me despedi e fui embora. Quando cheguei em casa, descobri que Zoe havia mandado uma mensagem para Dorothy, perguntando se ela agora as odiava. Isso partiu meu coração. As crianças estavam presas no meio dos problemas dos adultos. Ajudei Dorothy a escrever uma resposta dizendo que não odiava ninguém, mas que precisava de um tempo e sugere que talvez ainda pudessem ser amigas na escola. Elas estudam em escolas diferentes, mas participam de algumas atividades distritais juntas. Naquela noite, sentei com Dorothy e tivemos uma conversa honesta sobre o que havia acontecido. Expliquei que Michelle e eu não íamos mais nos casar e que elas não voltariam a morar conosco. Dorothy pareceu aliviada, mas também triste. Perguntou se ainda veria Emma e Zoe de vez em quando. Eu disse que resolveríamos, mas que agora seria diferente. A última semana foi tranquila.
Pouco a pouco, estamos voltando à nossa rotina como uma família de dois. Dorothy parece mais relaxada, ri mais e voltou a convidar amigas para casa, algo que havia parado de fazer com as mudanças recentes. Quanto a mim, estou lidando com uma mistura de emoções, decepção por um relacionamento que parecia ter tanto potencial terminar assim, raiva pelo modo como Michelle tratou Dorothy, alívio por ter descoberto esse lado dela antes de me casar e gratidão pelas pessoas que me incentivaram a defender minha filha. Atualização 3. Eu hesitei em publicar novamente após mais de meio ano sem fazê-lo, porque não tinha certeza se havia algo relevante para compartilhar. A vida voltou, em grande parte, ao normal para Dorothy e para mim. No entanto, eventos recentes me motivaram a escrever esta atualização. Depois de encerrar as coisas com Michelle, me concentrei totalmente em reconstruir a estabilidade para Dorothy. Redecoramos o quarto dela, algo que ela vinha pedindo para fazer há muito tempo. Voltamos às nossas antigas rotinas e passamos mais tempo de qualidade juntos. Carol continua sendo uma presença constante em nossas vidas e frequentemente se junta a nós nos jantares de domingo. No final de junho, Emma e Zoe voltaram para a casa do pai, conforme planejado. Michelle me enviou uma mensagem de texto para avisar que estavam indo e perguntou se Dorothy queria se despedir. Dorothy decidiu que sim, então a levei para uma breve visita. Foi desconfortável, mas civilizado. As meninas trocaram contatos, embora, até onde eu sei, não tenham mantido contato regular. Durante o verão, Michelle tentou ocasionalmente se reconciliar. Mandou mensagens explicando que havia refletido sobre seu comportamento e reconhecido seus erros. Recentemente, me pediu para nos encontrarmos para tomar um café e conversar. Recusei esses convites, mantendo que minha decisão era final. Em agosto, recebi uma ligação do ex-marido de Michelle, Brian, o que foi incomum, já que só tínhamos nos encontrado algumas vezes e nunca conversado em particular. Ele queria que nos encontrássemos para tomar uma cerveja, dizendo que tinha algo importante para discutir. Sei que isso soa estranho, não aceitar café, mas aceitar cerveja, porém foi a curiosidade que falou mais alto. No encontro, Brian revelou que Michelle vinha me criticando para amigos em comum, alegando que eu tinha expectativas irracionais e que a deixei porque não conseguia lidar com as filhas dela. Mais preocupante ainda, ela havia dito a Emma e Zoe que eu tinha impedido Dorothy de manter uma amizade com elas, pintando-me como o vilão da situação. Brian só soube disso quando Zoe ficou chateada ao tentar mandar uma mensagem para Dorothy e não obter resposta. Descobriu-se que Dorothy nunca recebeu as mensagens porque Michelle havia alterado o número. Brian pediu desculpas por se envolver, mas disse que estava preocupado com o fato de as meninas estarem sendo usadas como peões. Ele mencionou que Michelle havia apresentado comportamento semelhante durante o casamento, muitas vezes criando conflitos entre ele e as filhas quando estava chateada com ele. Disse que não queria falar mal dela, apenas me alertar para que eu ficasse atento ao bem-estar de Dorothy. Agradeci pela sinceridade e assegurei que não tinha intenção de impedir que as meninas fossem amigas, se assim quisessem. Trocamos contatos das meninas e combinamos facilitar alguns encontros ocasionais entre elas quando voltassem para Michelle em janeiro. No mês passado, quase exatamente um ano após Michelle e suas filhas se mudarem para nossa casa, recebi uma carta registrada de Michelle. Dentro havia uma carta formal de desculpas, junto com várias páginas de reflexões sobre seu comportamento. Ela escreveu que começou terapia para lidar com suas inseguranças e com o padrão de priorizar suas próprias necessidades em detrimento dos outros. Não pediu reconciliação dessa vez, apenas reconheceu o dano que havia causado e assumiu a responsabilidade por suas ações. Mandei uma breve mensagem agradecendo pela carta e desejando-lhe o melhor em sua jornada. Essa foi a extensão de nossa comunicação. Quanto a Dorothy e a mim, estamos bem. Dorothy começou o 5º ano escolar com entusiasmo e entrou para o clube de ciências da escola. Ela ainda menciona Emma e Zoe de vez em quando, geralmente quando algo a faz lembrar delas, mas sem a ansiedade que caracterizava essas conversas no passado. Comecei a sair novamente, de forma muito casual e sem apresentar ninguém para Dorothy. Agora sou mais cauteloso, mas não estou fechado à possibilidade de encontrar uma parceira que realmente respeite o vínculo que tenho com minha filha. Carol continua sendo uma figura muito importante em nossas vidas, sempre presente quando necessário e oferecendo a Dorothy uma orientação feminina constante. Muitas vezes me pergunto como as coisas teriam sido se Michelle tivesse assumido o papel na vida de Dorothy com o mesmo altruísmo e generosidade que Carol demonstra todos os dias. O quarto que brevemente foi de Emma e Zoe foi transformado em um quarto de hóspedes combinado com um escritório em casa. Se há algo que aprendi com essa experiência, é que não se deve fazer concessões quando se trata da segurança emocional de seu filho.
Nenhum relacionamento vale a pena se for preciso ver seu filho se encolher e se sentir não bem-vindo em sua própria casa. Atualização 4. Esta seria a época em que Emma e Zoe voltariam para a cidade para passar um tempo com Michelle e Dorothy aproveitaria para compartilhar momentos com elas. Mas o pai das meninas obteve a guarda completa e agora elas vão morar em tempo integral com ele em outra cidade. Isso não impede que elas mantenham uma relação, pelo menos virtual. Dorothy tem trocado mensagens com elas, especialmente com Zoe. O que aconteceu hoje, que descobri após uma ligação de Brian, o pai das meninas, foi para me contar que suas filhas não viriam. Eles haviam tido alguns desentendimentos entre ele e Michelle, que levaram Michelle a tentar uma manobra para conseguir a guarda total das duas filhas. Michelle vinha dizendo a Zoe, por mensagens, que se dissesse uma pequena mentira, entre aspas, sobre o pai, ela poderia voltar mais cedo para vê-la. Zoe queria voltar à cidade para ver algumas amigas, além de Dorothy, o que foi usado por Michelle. Zoe não deveria falar sobre isso com ninguém até que chegasse o momento certo, mas acabou mencionando para Emma, que contou ao pai. Por fim, Brian usou essa informação para solicitar a guarda total das duas filhas, pois tinha as provas no telefone de Zoe. Agora Dorothy está um pouco triste com o resultado, pois só queria ver as meninas, mas já estamos planejando uma viagem para a cidade delas, que é um destino turístico interessante, e vai servir para que minha filha se reencontre com elas. Não tivemos mais contato com Michelle desde o que já mencionei anteriormente, e vendo tudo o que aconteceu, fico aliviado de não ter tido. Comparando o que ela tentou fazer com Brian com o que fez comigo e com Dorothy, até parece que fomos poupados de algo pior. Então é isso, uma pequena atualização desta história.